Notícia. Jovem Pan. A reforma da Escola Municipal Jacques Correia da Costa pode ter gerado prejuízos financeiros na arrecadação municipal. O apontamento foi feito por um membro do Conselho Municipal de Educação, o professor Éder Piau, com quem o repórter Gustavo Galvão está ao vivo neste momento. Com você, Gustavo. Exatamente, Priscila. Na última reunião do Conselho Municipal de Educação, realizada recentemente com a prestação de contas relativas ao ano de 2022, no que se refere à área da educação de Patos de Minas, o professor Éder Piau chamou atenção para uma possível a queda, no número de alunos da Escola Municipal Jacques Correia, em decorrência da reforma que é realizada no espaço. Segundo Éder, isso pode ser sinônimo de uma queda no recebimento de recursos por parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Para nos dar mais detalhes do assunto, ele está aqui ao meu lado. Éder, muito bom dia para você. Quais motivos te levaram a ter esta conclusão? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar aqui novamente. O que foi colocado na reunião e que foi até um posicionamento meu é o que a gente tem que colocar o seguinte. Com a reforma do Jacques, nós tivemos que transferir aos alunos lá para onde era a antiga escola do IP. Entender o contexto da onde fica a escola do Jacques. Ela atende os municípios daquela área mais de cima, do pessoal ali do Coração Eucarístico, Quebec, essas questões. Quando você transfere a escola para um outro local, os pais acabam retirando os alunos da escola porque ele não entende que vai ficar mais longe para ele e o gasto para ele é maior, com transporte, com tudo, e crianças muito pequenas, como é que elas vão para lá? Então o Jacques, neste ano, ele teve uma perda de 200 alunos. Se ele tem uma perda de 200 alunos, o que vai acontecer? Nós temos que entender que o dinheiro do Fundeb é aquele, o CAC, que é o custo aluno qualidade, vezes o número de alunos. Se você perde 200 alunos, vezes mais ou menos é 5.240, vai dar R$1 milhão. Com o aluguel do outro, eu fiz a conta somando uns R$400 mil de aluguel. Mais ainda, o anexo do Jacques, que fica lá na Alvorada, que também já está fechado há 2 anos, você acaba tendo que alugar outro lugar. Então, essa é a diferença que vai impactando. Então, sempre que a prefeitura perde aluno nessas questões das reformas e que muda de lugar, você acaba perdendo aluno e você vai impactar naquilo que é o dinheiro que vai retornar para o município desse custo aluno qualidade. Mas essa crítica a gente fez no Conselho, e eu quero deixar bem claro, eu fiz essa crítica para mostrar que nós precisamos entender como é que essas reformas estão sendo feitas. Elas precisam ser feitas dentro do contexto, com os alunos lá, as construtoras precisam administrar essa reforma, a gente não pode tirar o aluno da sua área onde ele está, porque senão ele acaba migrando para outra escola. Isso pode comprometer na captação de recursos para a educação de Patos de Minas de uma forma geral? Eu acho que sim, porque a gente tem que entender algumas coisas, porque esse custo ao aluno ele está dentro disso. Nós temos que entender algumas coisas. O dinheiro das reformas, ele já praticamente já está na conta do município, porque esse dinheiro foi do antigo Fundef, que foi que o Supremo deu ganho de causa para os municípios, e esse dinheiro está lá e está sendo reformado. O que está acontecendo hoje em dia, e é bom a gente colocar, a maioria das construtoras está pegando as obras e depois eles abandonam. Então até você começa todo o processo novamente. Então a prefeitura tem um monte de obras, mas as obras não estão andando, não é só culpa da prefeitura, mas também das construtoras. Olha, caso a diminuição dos recursos aconteça de fato, isso pode agravar a situação da falta de alguns professores apoio em algumas escolas aqui do município? Eu não acredito nisso não. Essa informação dos professores apoio, eu vou colocar uma coisa diferente. O que acontece hoje, se você leva o seu filho para as escolas do Estado, o Estado praticamente é muito difícil. E nem toda criança que tem deficiência tem direito ao professor apoio. E às vezes os pais confundem isso. O município hoje tem mais de 150 professores apoio atuando na rede. Então o que nós temos que entender é a deficiência dessas crianças. Elas dão o direito de ter este professor apoio? Então nós vamos entender esse primeiro conceito, para depois colocar o município, hora nenhuma, e o Conselho está muito atento a isso, o município, hora nenhuma, está deixando de colocar professor apoio para as crianças que têm direito a esse apoio. Olha, Éder, como você avalia o tratamento da atual gestão para com a educação de Patos de Minas? Eu acho que nós estamos num processo, nós estamos passando pelo 3º secretário de Educação. A gente sabe que isso é uma coisa muito complexa. Eu acho que ele está tentando entender
o que é a educação. Ele não é da área da educação, ele é um contador, ele é um administrador, mas ele está tentando fazer a gestão da educação. Nós temos que entender que é muito dinheiro que nós estamos falando. O ano passado foi gasto com a educação do município 125 milhões. É muito dinheiro para a pessoa que vai gerir. E a maioria das vezes, nós, professores, que é quem temos que fazer esse controle social, nós não somos entendedores de finanças e de coisa, de números muito bem. Então a gente precisa entender esse primeiro ponto. O segundo ponto é, se o município esse ano está falando em um orçamento de 1 bilhão, então nós vamos ter 200 milhões para a educação. E nós precisamos ter projetos para que possa fazer, saindo dessa pandemia, projetos que possam recuperar essas crianças e que possa trazer novamente. O que a gente espera é que esse dinheiro ele seja empregado de uma forma consciente e de uma forma que a comunidade veja o retorno disso. Então é isso que a gente espera, que essas obras todas que estão sendo feitas, que já foram anunciadas e que estão paradas, para que elas possam voltar a todo vapor, que se terminem essas obras, para que a gente possa realmente ter uma educação de qualidade. Éder, para a gente finalizar, conforme noticiado em edições anteriores aqui do Jornal da Manhã Patos e antecipado por você em off, a Prefeitura comprou um prédio para abrigar as dependências da Secretaria Municipal de Educação e essa compra não passou pelo Conselho Municipal de Educação. Como você avalia tudo isso? Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. Isso é investimento em educação. Você vê que nós não temos uma sede, a educação não tem uma sede. Cada ano a secretaria está num lugar. Espera que agora ela possa ter um lugar, que ela possa se estruturar, para que ela possa estar claramente fazendo as questões de gerenciamento, de organização, para que ela possa ter um espaço de formação para os professores, para que ela tenha um espaço de formação também para os dirigentes, e que a gente possa caminhar com a educação dentro daquilo que é importante, as pessoas terem a segurança daquilo que vai ser feito no andar, numa política pública, e não numa política de governo, mas uma política pública de longo prazo. Às vezes a gente tem muito essa noção de querer as coisas muito rápido. Quando é muito rápido, é só nesse mandato, é uma política de governo, não é uma política pública, porque a prefeitura está investindo. Eu mesmo estou indo agora, eu e o presidente do CACS Fundeb, mais umas pessoas, para Curitiba, para o Encontro Nacional de Conselhos Municipais. Esse é o investimento daquilo que a gente vai aprender, que a gente vai ver quais são as melhores políticas públicas que se tem para esse setor da educação e que vai retornar isso para o município em termos de formação, em termos de qualificação, para que a gente possa, cada dia, que possa melhorar ainda mais a educação do município. Este é o professor Éder Pial, um dos membros do Conselho Municipal de Educação. Nós voltamos aos estúdios da Jovem Pan Patos. Flávio, Priscila.